No teatro de operações da guerra russo-ucraniana, a utilização massiva e tecnologicamente avançada de sistemas aéreos não tripulados consolidou uma nova doutrina militar, onde pequenas aeronaves são capazes de neutralizar o armamento pesado e a logística das forças de ocupação russas. Um dos episódios recentes mais ilustrativos desta dinâmica ocorreu quando um soldado das Forças Armadas da Ucrânia conseguiu abater um drone inimigo do tipo FPV no último instante possível, evidenciando a proximidade e a intensidade dos combates com estes dispositivos no terreno. A eficácia dos vetores aéreos ucranianos em alcançar os alvos e destruir o equipamento blindado e os sistemas críticos do oponente baseia-se numa combinação de reconhecimento preciso, capacidade técnica dos operadores e vulnerabilidades estruturais do próprio material militar russo. Os relatórios operacionais apontam para um envolvimento substancial de meios blindados russos em tentativas de ruptura das linhas defensivas. Num dos confrontos documentados, 2 veículos blindados russos aproximavam-se das posições defensivas das Forças Armadas da Ucrânia, quando foram interceptados e atacados por drones de ataque. Apesar de o sinal de controlo dos dispositivos ter sofrido uma degradação severa no momento da aproximação final, o primeiro drone conseguiu efetuar o impacto contra o alvo. O ataque inicial foi sucedido por uma explosão inesperadamente poderosa, gerando uma bola de fogo de grandes dimensões que envolveu por completo o segundo tanque que se movia nas proximidades, espalhando fragmentos do casco por uma área extensa. A magnitude desta detonação secundária explica-se por um padrão logístico e tático recorrente das forças russas, que frequentemente transportam uma quantidade de munições equivalente ao abastecimento de uma unidade inteira no interior de um único veículo de combate. Esta prática transforma cada blindado atingido num risco catastrófico de segurança para as próprias tripulações e unidades de apoio circundantes. Diante deste cenário, o Comando Operacional Ucraniano enfatiza a necessidade estratégica de neutralizar e destruir sistematicamente cada alvo que tenha sofrido danos prévios, mesmo que este já tenha sido abandonado pelo pessoal militar inimigo, de modo a inviabilizar a sua recuperação e a focar a destruição dos recursos logísticos adversários. A análise técnica dos impactos demonstra que, embora o primeiro drone de ataque possa não conseguir perfurar a blindagem principal de forma imediata, as investidas subsequentes revelam-se fatais. Neste caso específico, o segundo vetor aéreo obteve sucesso na perfuração da estrutura protetora, desencadeando uma reação em cadeia de detonações internas. A ogiva integrada nestes pequenos drones possui dimensões reduzidas, mas está equipada com munição de carga moldada, uma tecnologia especificamente concebida para direcionar a energia da explosão e perfurar até 60 milímetros de blindagem convencional. Uma vez atingido o interior do habitáculo, a detonação da carga moldada propaga-se e ativa todos os componentes explosivos e projéteis armazenados no veículo. Este padrão de destruição repetiu-se com um tanque russo do modelo T-72, que após ter sido inicialmente atingido e imobilizado no campo de batalha, tornou-se alvo de uma operação de eliminação definitiva. O processo de interdição começou com a detecção e o acompanhamento do objetivo por parte de um drone de reconhecimento, que forneceu as coordenadas em tempo real e orientou um drone de ataque equipado com a referida munição de carga moldada. O impacto direto resultou numa explosão de enorme potência que desintegrou a estrutura do blindado, arrancando e projetando a torre do tanque a uma distância considerável. As informações recolhidas indicam que o veículo transportava um carregamento substancial de munições destinado a abastecer outras unidades na linha da frente. Uma missão logística que acabou por ser interrompida de forma permanente antes da entrega do material. A ofensiva russa tem se caracterizado pelo emprego massivo e contínuo de armamento e blindados,
com o objetivo de sustentar o avanço territorial a qualquer custo material. Numa das operações de assalto mais expressivas, o comando russo empenhou uma coluna de grande envergadura, liderada na vanguarda por tanques equipados com rolos de desminagem, dispositivos mecânicos especificamente instalados para abrir caminhos e limpar rotas através dos campos de minas e obstáculos defensivos ucranianos. Em coordenação com os blindados de desminagem, os grupos de assalto de infantaria operavam em vagas sucessivas, tentando sobrecarregar as linhas de resistência através de ataques contínuos e coordenados. O esforço concentrado das forças russas nesta área geográfica específica justificava-se pelo valor estratégico do setor, onde as forças armadas da Ucrânia mantinham uma linha de defesa sólida há cerca de 6 meses. Ao longo deste período, o contingente ucraniano tinha repelido com sucesso todas as investidas anteriores, mantendo a integridade das suas posições, mesmo quando os setores vizinhos enfrentavam ordens de recuo devido à severa superioridade numérica e de fogo demonstrada pelo exército russo. A resposta ucraniana a este assalto em massa assentou na detecção antecipada da movimentação inimiga por parte dos serviços de reconhecimento e vigilância aérea. Ao identificar a concentração da coluna russa em tempo útil, as Forças Armadas da Ucrânia conseguiram organizar uma barreira defensiva coordenada, combinando o fogo de artilharia pesada com o emprego sistemático de drones de ataque. A sinergia operacional entre estas duas componentes forçou a fragmentação da coluna blindada russa, obrigando os veículos a dividirem-se em grupos menores e isolados. Embora a manobra de dispersão russa constitua uma tática militar reconhecida, a sua execução neste cenário ocorreu de forma tardia, comprometendo o avanço. Durante a realização destas manobras evasivas sob fogo, a coluna russa perdeu o momento ofensivo e a velocidade de progressão, permitindo que as forças ucranianas assumissem o controle do ritmo dos acontecimentos e retivessem a iniciativa de combate no terreno. A incapacidade de sustentar o avanço tático e o consequente fracasso dos assaltos terrestres forçam, frequentemente, as tripulações russas a tentar retirar os seus veículos das zonas sob fogo para evitar a destruição total. Neste cenário de retirada ou dispersão, os drones de ataque assumem o papel principal na interdição e na eliminação definitiva dos alvos móveis isolados. Um veículo de transporte de pessoal blindado russo tentou afastar-se do corpo principal das suas forças operacionais para escapar ao raio de ação defensivo, mas foi perseguido e interceptado por 2 vetores aéreos não tripulados. 2 impactos consecutivos e precisos na secção traseira do casco imobilizaram o veículo de transporte de pessoal. Logo de seguida, um terceiro drone logrou perfurar a estrutura blindada de proteção, desencadeando um incêndio interno de grandes proporções no habitáculo, o que inviabilizou qualquer tentativa de recuperação do meio. A eficácia demonstrada por estes pequenos dispositivos aéreos em neutralizar estruturas blindadas de grande porte depende diretamente da perícia técnica e da experiência dos operadores de drones FPV, que controlam os aparelhos remotamente em condições de forte interferência. Além do impacto puramente militar, a vertente financeira e econômica assume uma relevância crítica na análise desta guerra de desgaste, transformando os drones num argumento de elevada eficiência de custos. Os relatórios financeiros baseados nos custos de produção de armamento revelam uma disparidade acentuada entre o valor dos blindados destruídos e o custo dos sistemas de interdição ucranianos. Um tanque de combate russo do modelo T-72 apresenta um custo de fábrica estimado entre 3 e 4 milhões de dólares, ao passo que uma unidade do modelo T-80 está avaliada em aproximadamente 2,2 milhões de dólares. No decurso das operações defensivas, vários tanques destas tipologias foram previamente imobilizados e, posteriormente, destruídos de forma metódica
através de ataques cirúrgicos com aeronaves não tripuladas. O poder das detonações secundárias geradas pelos ataques é suficiente para arrancar e projetar placas de blindagem com um peso equivalente ao de um automóvel ligeiro de passageiros, espalhando os destroços pela área circundante. Mesmo nos cenários operacionais, em que as forças armadas da Ucrânia necessitam de empenhar até 2 dezenas de veículos aéreos não tripulados para garantir a aniquilação completa de uma posição fortificada ou de um grupo de tanques, o investimento financeiro nesta quantidade de dispositivos permanece abaixo dos $20 mil. Em contrapartida, o valor material dos tanques inimigos eliminados nessas mesmas ações ultrapassa a fasquia dos $20 milhões. A caça e a destruição sistemática de veículos blindados que funcionam como transportes improvisados de munições constituem um golpe direto na capacidade logística do exército russo na linha da frente. Numa destas ações de interdição, um drone ucraniano atacou um veículo de transporte de pessoal blindado russo que já tinha sofrido danos em combates anteriores e se encontrava parado. Devido à elevada quantidade de material explosivo armazenado no interior do compartimento de carga do blindado, o impacto do drone causou uma deflagração instantânea de tal ordem que os componentes e partes estruturais do veículo de transporte de pessoal foram projetados a grande altitude. A destruição desse carregamento de projéteis resultou no desabastecimento das unidades de artilharia e de assalto associadas, retirando a uma coluna inteira de blindados a capacidade de continuar a progressão no terreno, devido à ausência de munições de substituição. Do ponto de vista puramente econômico e de rentabilidade de material, as operações mais eficientes envolvem a utilização de drones do tipo Mavic, aparelhos comerciais adaptados para fins militares. Estes dispositivos atuam através do lançamento vertical e preciso de granadas convencionais diretamente em escotilhas que tenham sido deixadas abertas pelas tripulações inimigas. No interior do veículo, a explosão da granada atinge e incendeia os reservatórios de combustível, os sistemas de óleo e as munições dispostas no carrossel. A temperatura interna do habitáculo aumenta de forma gradual até provocar o eclodir de um incêndio descontrolado, culminando na detonação em massa de toda a carga de munições armazenada. Este método de precisão foi aplicado com sucesso na destruição de outro tanque de combate. O operador do drone efetuou o lançamento da granada de forma exata na abertura da torre, desencadeando o incêndio interno que resultou numa explosão em grande escala. A força da ruptura estrutural projetou o chassis, a torre e diversos fragmentos do casco a centenas de metros do ponto zero, provocando ainda danos colaterais num segundo tanque russo que se encontrava estacionado nas proximidades imediatas. A vulnerabilidade dos blindados pesados a este tipo de ataque demonstra que, sob determinadas condições táticas, uma granada de infantaria comum é suficiente para neutralizar por completo veículos de combate pesados. Mesmo os blindados que possuem camadas adicionais de proteção avançada têm sido neutralizados através de falhas operacionais e vulnerabilidades específicas. Um tanque russo protegido por blocos de blindagem reativa explosiva e equipado com um sistema de guerra eletrônica instalado na secção superior da torre, concebido especificamente para detetar e bloquear os sinais de rádio dos drones de ataque, acabou por ser destruído após sofrer danos mecânicos causados por uma mina terrestre. A explosão da mina a partir do solo destruiu o sistema de lagartas e a suspensão do veículo, tornando a blindagem reativa inútil para a mobilidade do blindado e forçando a tripulação a abandonar o posto. Um piloto ucraniano aproximou um drone da zona e largou uma granada diretamente pela escotilha aberta. As imagens registradas por um drone de reconhecimento fixaram uma sequência de detonações em cadeia e explosões secundárias sucessivas no local do incidente. O sucesso destas manobras com munições não guiadas exige um elevado nível de treino, perícia técnica
e experiência por parte dos operadores das unidades de aviação não tripulada, visto que as correntes de ar e a altitude dificultam a precisão do impacto. Contudo, ao contrário dos drones FPV de ataque unidirecional, estes drones bombardeiros mantêm a capacidade de regressar à base para serem rearmados e reutilizados em missões subsequentes. O emprego de sistemas não tripulados estende-se igualmente a operações cirúrgicas de cobertura noturna e à destruição de sistemas de defesa aérea e de artilharia de elevado valor acrescentado. Durante uma missão noturna, um drone de ataque ucraniano detetou o deslocamento de um sistema de mísseis terra-ar russo do modelo Tor M2. A aeronave efetuou a aproximação e desferiu um ataque na secção lateral do veículo. Devido à ausência de drones de observação e reconhecimento no momento do impacto inicial, a confirmação dos danos materiais foi delegada num segundo drone FPV, enviado de imediato para o local. Este segundo vetor aproximou-se a alta velocidade, registrando visualmente o início de um incêndio na estrutura do sistema antiaéreo antes de colidir deliberadamente contra o mesmo. Um terceiro dispositivo sobrevoou a área logo de seguida, confirmando a destruição total e a inutilização definitiva do Tor M2 por meio de uma deflagração interna. Outro objetivo prioritário para as unidades de operadores de drones é o sistema de lançadores múltiplos de foguetes pesados, conhecidos como Sound-Sepiok, que operam com munições termobáricas capazes de causar danos severos às posições defensivas e à infantaria ucraniana. Um drone de reconhecimento localizou uma destas plataformas e coordenou o envio de um drone FPV no momento de vulnerabilidade tática, quando o pessoal de apoio e proteção do sistema não se encontrava nas proximidades do veículo. O impacto do drone provocou a detonação imediata e em grande escala de toda a carga de foguetes armazenada na estrutura de lançamento, reduzindo o equipamento dispendioso a destroços carbonizados. A vulnerabilidade do Sound-Sepiok decorre do facto de esta plataforma carecer de uma blindagem pesada eficaz para proteger os seus mísseis termobáricos, tornando um único impacto na zona das munições suficiente para apagar o veículo da ordem de batalha. Esta fragilidade força as tripulações russas a ocultar constantemente o sistema e a retirá-lo para abrigos logo após a execução dos disparos, embora tais manobras evasivas tenham sido interceptadas com sucesso pelas forças ucranianas através de perseguições visuais e geolocalização. No decurso de outra missão de interdição contra forças blindadas, um drone de ataque detetou um tanque de combate russo, mas sofreu uma perda temporária de sinal de vídeo. Um segundo aparelho assumiu a missão e atacou o blindado a partir da retaguarda, gerando uma coluna de fumo espesso. Perante a incerteza de o incêndio alcançar o carrossel de munições interno, foi empenhado um terceiro drone FPV. A presença de um sistema de guerra eletrônica ativo junto à escotilha criava o risco de nova perda de sinal de rádio, pelo que os operadores optaram por utilizar um drone bombardeiro, de custo mais reduzido, que largou uma granada convencional, não guiada verticalmente, no interior da abertura da torre. O impacto direto provocou uma coluna de chamas intensa e a projeção de componentes fundidos, condenando o blindado à destruição progressiva e prolongada. Noutro setor, as forças de reconhecimento localizaram um tanque russo ocultado numa linha de árvores e direcionaram um drone FPV para as coordenadas exatas. Apesar de a cobertura vegetal dificultar a trajetória, o impacto atingiu um projétil que se encontrava introduzido diretamente no canhão principal do tanque, desencadeando o disparo acidental da peça, seguido da detonação interna do blindado através de um único vetor aéreo. A evolução tecnológica permitiu ainda o desenvolvimento de drones caçadores aéreos ucranianos, especificamente concebidos para combater a superioridade numérica de drones operados pela Federação Russa, que consegue colocar no terreno uma proporção estimada de 5
a 10 dispositivos por cada unidade ucraniana, devido à sua maior base de recursos materiais. Para contrariar esta simetria, engenheiros ucranianos desenvolveram modelos de drones equipados com caçadeiras integradas e sistemas mecânicos de compensação de recuo de curto alcance, capazes de abater aeronaves não tripuladas inimigas em pleno voo, destruindo motores, hélices e ogivas de drones bombardeiros adversários para restabelecer a paridade no espaço aéreo da linha da frente. Em profundidade, no território controlado pelas forças russas, as unidades de sistemas não tripulados ucranianas localizaram e destruíram um sistema de radar do modelo Kasta. O primeiro impacto imobilizou a estrutura, e o segundo drone de ataque confirmou a inutilização irreversível do radar, prosseguindo a missão de reconhecimento na área para detectar outros alvos de elevado valor. Esta mesma patrulha localizou um depósito de munições avançado, onde o ataque de um drone provocou uma explosão que arrancou a cobertura da infraestrutura, dando início a um incêndio em grande escala que destruiu um estoque substancial de explosivos, projéteis e material militar armazenado no interior do edifício multifamiliar utilizado como base logística pelas forças ocupantes. Ataques subsequentes a edifícios adjacentes provocaram detonações em forma de cogumelo, confirmando a existência de depósitos secundários de minas, projéteis de artilharia e mísseis, paralisando a cadeia de abastecimento local e retirando a capacidade ofensiva aos blindados do setor por falta de componentes energéticos. Em operações de cariz especial e de infiltração na retaguarda russa, durante o período noturno, equipas de pilotos de elite conseguiram ainda monitorizar e destruir uma aeronave do modelo B-12 tcheca, além de desferirem ataques contra embarcações de apoio e lanchas rápidas atracadas na costa da Crimeia ocupada. A modernização das plataformas estende-se ao desenvolvimento de complexos robóticos terrestres, que funcionam como pontos de lançamento autônomos e móveis para drones de ataque. Estas plataformas terrestres de silhueta reduzida deslocam-se de forma silenciosa até posições favoráveis e libertam múltiplos drones FPV sem expor as tripulações humanas ao fogo direto. Adicionalmente, estes veículos terrestres atuam como nós de comunicação avançados para drones controlados por cabos de fibra ótica. Esta ligação física elimina a dependência de sinais de rádio, tornando os drones imunes aos sistemas de guerra eletrônica e de interferência inimigos, garantindo uma imagem de alta definição contínua para os operadores e uma precisão absoluta no impacto contra tanques e veículos de transporte de pessoal blindados que tentem efetuar manobras evasivas no campo de batalha.